Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos estar estudando mais um personagem, né? Nós estudamos Isaías e agora o personagem que nós vamos estar estudando é Jeremias. Como eu sempre falo para os irmãos, nós não temos a pretensão de esgotar o assunto sobre a vida de Jeremias, né? Porque há há muito que se contar sobre o profeta Jeremias. Mas essa lição que nós vamos estudar está baseada lá no capítulo 3 de Lamentações. E a gente vai ver um pouquinho, né, do que realmente esse profeta passou por causa do povo de Deus, do povo de Israel, do povo de Judá. Né? Ele é um profeta que teve aí o seu período de profecia aí por volta do finalzinho do século 6, início do século 7. Né? E ele vem também de uma linhagem não só de profeta, mas ele vem de uma linhagem sacerdotal, vem lá da origem de Benjamim, né? Então ele tem aí uma origem sacerdotal. Então ele era sacerdote e também profeta. E o título da nossa lição, ela vai dizer que quando a adversidade é o sofrimento, né? E nós vamos ver ao longo desse capítulo 3 de Lamentações, as colocações que Jeremias faz, né? Que ele coloca na presença de Deus, que ele não se envergonha, né? E nós vemos aqui que esse lamento, esse choro, esse modo de interceder, ele não está pedindo por ele, né? Mas ele está pedindo pelo povo. E o interessante é que nós vamos ver aqui que ele fala para o povo abertamente, né? Que o povo seria levado para o cativeiro babilônico, que o povo ia morrer, grande parte do povo ia morrer, que o povo ia ser disperso, né? E mesmo assim, eles não dão ouvido. Então toda essa tragédia, se podemos assim dizer, acontece com o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá. Né? Eles são levados para o cativeiro, eles são aprisionados, perdem a sua identidade, né? Muitos são mortos e são dispersos, são pulverizados. Né? Nós sabemos que tudo é providência de Deus, mas em parte nós vamos ver aqui também a questão da desobediência. Né? E, e aqui diretamente nós podemos ver que a desobediência, como o profeta fala aqui, vai levar ao sofrimento. Né? Então, como eu falei, Jeremias era um sacerdote que também era um profeta. Ele era filho de Euquias, né? Como eu falei, vem da origem lá do território de Benjamim. E logo no início aqui do nosso estudo, né, o autor ele faz até um paralelo aqui da questão lá, vai falar daquela questão lá que aconteceu lá no porto, lá no Líbano, né? Quando aquele naquele porto, né, eles armazenavam lá um produto, né, que era para fazer fertilizante, né, e também podia até construir uma bomba com aquele produto, e ele foi armazenado de maneira imprópria, né, e que levou àquela explosão que fatalizou com a vida de muita gente. Muitos morreram, muitos ficaram desabrigados, né, um número significativo fala que mais de 300 mil pessoas ficaram desabrigadas. Então é interessante que ele vai fazer também aqui uma colocação, é que através dos diretores do porto, as autoridades foram avisadas e não tomaram nenhuma providência. E a tragédia veio e aconteceu. Então esse paralelo que ele faz aqui é justamente Isaías, melhor dizendo, Jeremias nesse período, ele alerta o povo, chama a atenção do povo. Só que essa autoridade não era uma autoridade humana, né, que estava mandando ele dar esse alerta. Essa autoridade era a autoridade divina, era o próprio Deus. Né? E o povo, assim, mesmo assim, não consegue ouvir ou não quer ouvir aquilo que Deus tinha para falar através do profeta Jeremias. Né? E o que foi que aconteceu? Muitos perderam suas vidas, foram levados ao cativeiro, perderam sua identidade, a sua cultura. Por quê? Porque a narrativa bíblica vai dizer que eles se prostituíram, né? Ou seja, eles adoraram e começaram a adorar outros deuses, viver na idolatria, começaram a fazer tudo aquilo que não agradava ao Senhor, né? E Jeremias é esse que tenta abrir os olhos do povo
mas o povo não consegue enxergar ou não quer enxergar aquilo que Deus quer falar e aquilo que Deus está falando com ele, né? E aqui no primeiro tópico que ele coloca aqui, que o autor coloca, ele diz aqui que o sofrimento como castigo de Deus, né? E aqui nós vamos ver, né, como eu falei inicialmente, esse sofrimento que veio sobre o povo de Israel não foi um sofrimento porque Deus quis causar o sofrimento, mas porque sim, ele já havia alertado o povo várias vezes, né? Assim como nós muitas das vezes somos alertados e às vezes cometemos erros porque não queremos ouvir ou não damos ouvidos à voz de Deus, queremos fazer aquilo que nós entendemos que seja o melhor ou que seja o correto. E aí, como aqui o texto está dizendo e o autor está colocando aqui, nisso vem a questão do sofrimento, né? Muitas das vezes nós passamos por situações que nós não queríamos passar, mas passamos devido à nossa dureza de coração, o nosso não querer entender aquilo que Deus quer para cada um de nós. E ele diz aqui, nesse texto, que por muitos anos o povo de Judá havia sido instado a se arrepender dos pecados, né? Tinha sido chamado a atenção para se arrepender dos pecados, né? Mas ele continua dizendo aqui que se arrepender dos seus pecados é mudar de vida. Foi alertado da certeza da destruição que viria se a nação continuasse nos seus maus caminhos, né? E que foi que aconteceu? Eles mudaram o seu comportamento? Não mudaram o seu comportamento, né? Então nós podemos entender que nós também estamos vivendo no dia de hoje, quando nós não damos ouvido à voz de Deus, quando queremos fazer aquilo que está no nosso coração, não aquilo que está no coração de Deus, fatalmente nós vamos ser levados a um sofrimento, né? E dificilmente, melhor dizendo, a volta é mais difícil do que a saída, né? Porque podemos ver aqui no caso do povo de Deus, eles passaram um longo período, 70 anos lá de cativeiro, sofrendo, né? Sendo moído, sendo amassado, né? Perdendo tudo que eles tinham de mais importante. E aí eles se sentem falta agora de adorar a Deus, de querer voltar, mas já passou, né? Agora eles vão ter que passar por todo esse sofrimento, passar por toda essa amargura, para depois realmente ser restabelecido, ser restaurado. Ele diz aqui também que Deus não permite que nós venhamos escolher, nós escolhemos a consequência. A Bíblia fala que aquela alma que peca, ela morre, né? Que o salário do pecado é a morte. Então, qual é a consequência do nosso erro? É o nosso afastamento da presença de Deus. Não que Deus se afaste da gente, mas nós nos afastamos, né? Porque a presença de Deus é santa, né? E Ele requer de nós santidade. E quando nós cometemos esse erro, né, nós acabamos nos afastando de Deus. E nós pagamos o preço. Não aquilo que nós queremos pagar, mas aquilo que está reservado por cada um de nós pela questão da desobediência, né? E às vezes nós não queremos aceitar essa correção de Deus, mas ela é necessária e ela vai vir independente da minha vontade, porque não sou eu, não é você que escolhe as consequências, né? Mas é sim o nosso Deus. E aqui nesse capítulo 3 de Lamentações, a partir do versículo 19, ele diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me trazer esperança, né? Ele fala que tudo aquilo do sofrimento, tudo que passou, mas ele tinha nítido na mente dele, no coração dele, aquilo que podia trazer esperança, né? Ele continua dizendo aqui, nesse capítulo 3 de Lamentações, no versículo 22, ele diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, né? Então ele diz aqui anteriormente que lembrava daquilo tudo, todavia ele quer trazer ao coração dele, ao entendimento dele, aquilo que traz esperança. Mas ele tinha certeza que a graça e o amor de Deus e a misericórdia era a razão realmente de não serem destruídos. Porque nós vemos que vai acontecer com o povo foi levado para o cativeiro babilônio, passou todas aquelas temíveis e cruéis,
mas o povo não foi totalmente dizimado. Né? A misericórdia de Deus permitiu que aquele povo depois se reunisse, se espalhasse por toda a terra, né? E o amor de Deus fosse pregado, e ele realmente, o povo foi restabelecido pela misericórdia de Deus. Né? Porque a misericórdia, como diz aqui, a misericórdia de Deus, elas são inesgotáveis. E é por isso que nós não podemos deixar de sair da presença do Senhor, estar na presença do Senhor, porque é só Ele, e é através dele que nós podemos passar por todas as situações. Lembrando, né, que tudo que nós fizemos, nós nos desviamos do caminho, para voltar para esse caminho nós vamos pagar um preço. Né? E muitas das vezes nós não queremos pagar o preço, mas é necessário. Como diz aqui o autor, nós não escolhemos as consequências, mas é Deus que coloca elas para que nós possamos viver. Ele continua dizendo aqui que lá no versículo 23, renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Né? Então ele está dizendo que nós precisamos ter o nosso foco, a nossa visão. Precisa estar voltado aqui, dando uma andadinha, né? Olhando para frente, para o tempo que nós estamos vivendo hoje. A nossa esperança, o nosso foco tem que estar em Jesus Cristo. Né? Porque em quem nós podemos esperar a nossa salvação. Né? Porque a Bíblia diz que quem espera nessa vida é um homem miserável. Né? E nós não podemos ficar com a nossa visão, com o nosso querer, com a nossa vontade voltada para esse mundo. Porque o que esse mundo tem para nos oferecer? Nós estamos vendo aí o período que nós estamos passando. Dor, tristeza, aflição. Né? Fala lá, né, que a palavra fala que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, né, e que não haja animal no campo, eu me alegrarei no Senhor. Né? Porque a nossa expectativa não pode estar nas coisas, a nossa expectativa não pode estar nas pessoas. E isso que Jeremias tentou mostrar para o povo de Judá, que a esperança não está nas coisas, a esperança não está nas pessoas, nos homens, nos governantes, mas a nossa esperança, né? A nossa esperança está em Deus. E quando nós ignoramos isso, com certeza nós pagamos um preço, e muitas das vezes é um preço alto que nós não queríamos muitas vezes pagar e precisamos pagar. Né? Então ele vai dizer aqui que com tudo isso, né, que eu falei aqui, que nós não escolhemos as consequências, mas sim é Deus que coloca para que nós possamos viver. Uma das coisas que ele coloca aqui, que as suas orações não eram mais respondidas. Ou seja, a oração que Jeremias fazia em, em, em detrimento do povo, ou seja, pelo povo e para o povo, Deus já não havia, Deus não estava mais respondendo. Ou seja, o povo já estava sofrendo porque Deus havia cessado de responder às orações do povo. Ele fala, essa aqui é uma das causas. E a outra que ele diz aqui, o abandono, né? E ele vai citar lá no versículo 11, né? Que ele estava sentindo, né? E sofrendo esse abandono, né? Que Deus, como se Deus não estivesse mais com ele. Quer dizer, Deus ouvia, mas não respondia. Ele diz aqui, o Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a sua grande fúria, ele acendeu em Sião um fogo que consumiu os seus alicerces. Né? Então, quer dizer, onde o povo buscava a sua base, ele já não buscava mais. Mas mesmo assim, daí, Jeremias tenta interceder pelo povo, mas Deus se cala mediante toda aquela situação, porque agora já não havia outra situação a não ser o castigo que Deus já havia estabelecido sobre o povo, né? Que era o cativeiro, a dispersão, a morte de muitos, né? De perder as suas raízes, de perder todo o seu contato com o seu povo e depois ser disperso por todos os lugares. Mas como o profeta diz aqui, mesmo assim Deus é misericordioso. Né? Ele vai dizer aqui no tópico, né? Mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. Né? E isso é uma realidade. Né? Nós vamos ver aqui em vários textos
vários textos bíblicos, né? A gente vai ver em várias situações. Uma dessas situações importante não, uma das situações que nós vamos ver nessa questão da esperança, né? A gente vai ver lá, a gente vai ver o apóstolo Paulo em todas as suas viagens, nas suas trajetórias, né? Nos seus sofrimentos, ele jamais perdeu a esperança que Deus seria o libertador do povo, que Deus haveria de mandar a ele os lugares, mesmo quando ele colocando a sua vida em próprio risco, né? Mas ele tinha esperança que as pessoas pudessem ouvir do Evangelho. E nós vimos que ele conseguiu pregar o Evangelho. Nem por isso ele deixou de perder a sua vida, porque a esperança dele não estava nas coisas, porque a esperança dele não estava nas pessoas, mas a esperança dele estava em Deus, a esperança dele estava em Cristo. Assim como também precisa ser a nossa esperança. Então, mesmo em meio ao sofrimento, se lembre disso, né? É possível ter esperança, né? Mesmo naquela situação que não tem mais saída, né? Ah, eu não aguento mais, né? Há alguma coisa que Deus pode fazer, que Deus pode mover. Acredite, né? Porque o mesmo Deus de ontem é hoje presente. O que ele fez no passado, ele continua fazendo. Que a palavra de Deus fala que nele não há variação, né? E ele vai dizer aqui, no tópico diz aqui, para pensar e agir. Mas antes disso aqui, antes de eu ler esse tópico, lá no versículo no 49, ele diz assim, meus olhos choram sem parar, né? Abrindo um parênteses aí, né? Muitos rotulam e dizem, né, que Jeremias era o profeta chorão, né? Porque ele não tinha vergonha de interceder pelo povo, né? Uma coisa que hoje nós não vemos, nós como cristãos, dizemos, não vou dizer as pessoas que não são cristãos, nós que somos cristãos, né, nós perdemos esse ardor da intercessão, né, para que a misericórdia de Deus possa se estender, para que a misericórdia de Deus possa se fazer presente, né? Não nos condoemos mais com a dor do outro, né? Estamos vivendo um mundo muito do imediatismo e do individualismo, né? Primeiro depois eu de novo, e você que está aí, que você que se dane, né? Mas a Bíblia não mostra dessa maneira. A gente vê aqui por Jeremias, né? Ele estava preocupado, ele não intercedia só por ele, mas também pelo povo. Diz aqui, meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor complete dos céus e veja que eu enxergo e enche-me a alma de tristeza, de pena de todas as mulheres da minha cidade. Aquele que sem motivo eram meus inimigos, caçaram-me como um passarinho, procuraram fazer a minha vida e acabar na cova. Ele está dizendo aqui que além de a preocupação dele de interceder, dele ter misericórdia das pessoas, ele cita aqui especialmente as mulheres, e mesmo assim as pessoas ainda tentavam tirar a vida dele, né? Tentando levar as boas novas, levar um alento para o povo, e o povo não estava entendendo, né? Ou não queria entender melhor, porque já tinham visto os sinais, os prodígios que Deus havia feito, né? Já havia feito por eles mesmo, né? Mas eles, mesmo assim, eles tinham cabeça dura, povo de dura serviço. Então, diz aqui, para pensar e agir. Primeiro ele diz, a certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento, né? Então, traduzindo para o nosso dia de hoje. Então, quando Deus te alerta e chama a atenção, chama ao arrependimento, tá? Então nós devemos estar atentos. Porque, como eu falei, se nós não estivermos atentos, vai vir a conta. E muitas das vezes nós não queremos aceitar a conta. Mas nós vamos ter que pagar, né? Então, coloca na sua mente. Deus não é homem para que minta, né? E o segundo é que ele diz aqui. O problema é que Judá cometeu adultério espiritual, ou seja, né? Começou a adorar ídolos, né? Como diz aqui, a se prostituir, né? Com outras religiões falsas. Começou o adultério quando buscou seus vizinhos pagãos em vez de obedecer a Deus e aclamar. Ele, por sua segurança, buscou a segurança em mãos humanas, né? Até os discípulos dizem para Jesus, né?
Ele diz aqui, para onde nós iremos, né? Então muitas das vezes as pessoas querem ir para outro lugar, né? A gente vê aí as pessoas do mundão, né, dizer assim, né, que todos os caminhos levam a Deus, né? Que Deus é bom, que todos os caminhos levam a Deus. E a gente não sabe, não é verdade, né? Jesus fala que o caminho, a porta para a perdição é larga, mas o caminho que leva à salvação, ele é estreito. E nós temos que preservar para entrar nesse caminho, né? Então, ele diz aqui que o problema de Judá cometeu o adultério espiritual e cometeu o adultério quando buscou seus vizinhos pagãos, né? E muitas vezes assim, as pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem se submeter a adorar a Deus e estar na presença de Deus, né? Então, ele vai pagar o preço. O terceiro diz aqui, que triste situação de um povo que podia ter vitória. Colheu os resultados de suas escolhas erradas, afastou-se do Senhor e perdeu a proteção, né? O Senhor é que nos guarda, né? O Senhor é o nosso guarda de Israel, né? Ele, como falou, como fez com Jesus, né? Conosco também, né? Ele permite que nós o adoremos e Ele é que é a nossa segurança. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é que vai adiante de nós. E Ele que vai à nossa direita, à nossa esquerda, à frente, né? Para que nós não venhamos a tropeçar. E no quarto e último ele diz aqui, muitos são infelizes porque o lugar de Deus em sua vida é ocupado por valores secundários. Mas ainda há tempo de se voltar para o Senhor, ainda há esperança, né? E nós sabemos que não é diferença, né? Então, a Bíblia vai falar que, né, a fé é importante, mas a esperança é aquilo que nós devemos ter sempre, sempre, né? Embora, como muitas vezes nós possamos, como eu falei aqui, entender que a porta não tem mais saída, por onde eu vou passar, né? Deus é aquele que vai prover. Acredite, nós precisamos acreditar. E aqui nesse finalzinho desse capítulo, ou melhor, lá no versículo 57 55 desse capítulo, diz assim, clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feche os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disse, não tenha medo, Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma o teu cargo na minha causa e tu vieste como é terrível a vingança deles, todas as suas ciladas contra mim. Então é interessante a gente pensar também que muitas vezes a gente fica, né, vê que o ímpio prospera, as pessoas prosperam, e Jeremias está dizendo aqui, olha, eles não querem ver o meu bem, né? E ele faz esse lamento aqui. Mas nós, como eu falei, mas a nossa expectativa não pode estar em homens, a nossa expectativa não pode estar nessa terra, a nossa expectativa não pode estar nos nossos governantes, a nossa expectativa não pode estar nas coisas, nos bens materiais que nós possuímos. A nossa expectativa não pode estar nas pessoas que nós mais amamos, porque muitas delas vão se ainda não te decepcionou, pode ser que ela venha te decepcionar. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça, porque não coloque a sua esperança naquilo que pode ser falho, né? Mas coloque a sua esperança em Deus, né? Assim como o profeta colocou a sua esperança em Deus. É natural que você coloque o seu lamento, a sua dor, a sua tristeza, mostrar que muitas vezes você foi abandonado pelas pessoas, que as pessoas realmente te deixaram de lado, até aqueles que são religiosos, que você muitas vezes esperava que fosse te dar um apoio e não deu, né? Mas não fique triste, você pode até ficar triste, né? Mas não perca a esperança, que a nossa esperança está em Cristo, né? E nós vimos que quando o povo de Israel se afastou, né, que eles ganharam? Né? Eles ganharam, perdeu parte do povo, perdeu a sua identidade, perdeu a sua liberdade. Então tudo que era de mais precioso, eles perderam, né? Por quê? Porque saíram da presença de Deus. Então diz aqui, então quando a adversidade é o sofrimento. Então muitas das vezes nós vamos passar. A palavra fala que nós passamos, né? Temos lutas nesse mundo, né? Fala que nós temos aflições.
mas nós precisamos ter bom ânimo, esperança, fé, né? Porque a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Graça e paz, que Deus possa assim nos abençoar. Amém.